pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, vocês estão prontos, alunos do 5º ano? Eu estou mais do que pronta e já espero que você esteja atento, participa, manda teu recadinho, a tua dúvida. Hoje a gente vai conversar sobre multiplicação, hein? Presta atenção, vamos continuar com os estudos sobre as operações, né? Que vocês tanto gostam, a gente já trabalhou bastante e vamos continuar hoje. Multiplicação, assunto facinho, a aula será um doce, será maravilhosa. Para interagir comigo, está aqui pertinho. Vocês acabaram de assistir a aula dela, professora Abigail Viana. Bom dia, e estou radiante, já tem aqui um monte de gente lhe dando bom dia, professora. Olha aí que maravilha. Nós temos a Laura, nós temos Larissa, nós temos Pedro. Já estou animada, já vi que a aula será muito boa. Hoje a aula vai ser animada. Deles, vai sim. É isso aí, eu estava acompanhando, hein? Larissa, Laura, Pedro, sempre presentes, né? Eu espero contar com vocês nessa aula. Sim, espero contar com a sua participação, mas como professora eu vou interagir com você? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já começa a interagir comigo, manda o teu recado. Professora, eu não consegui baixar o aplicativo. Existe outra forma de eu acompanhar as aulas do Educa Recife? Claro que existe. Essa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 8h30, a gente já está por aqui. Vocês têm também a opção de assistir a reprise a partir das 18 horas. Certo, professora, mas eu não consegui acessar o aplicativo, eu não consegui assistir pela TV. Como eu faço? Não tem desculpa. Vai lá no YouTube, acessa o canal do Educa Recife e a aula vai estar disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Não tem motivo para não acompanhar as aulas, hein? Então, senta, se acomoda, vamos começar a nossa aula. Na interação, na interpretação, estamos sempre trazendo, né? Jéssica, por exemplo, está na interpretação de Libras, professora Abigail na interação, todo mundo junto para que vocês participem e acompanhem as nossas aulas, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai começar sobre multiplicação, operação matemática fácil, desde que você entenda como ela é estruturada, isso mesmo. Não precisa ficar com medo dessa operação. Eu sei que muita gente tem dificuldade, né? Muita gente às vezes fica meio apreensivo porque acha difícil, porque acha complicado. Tenham calma, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas que vai dar tudo certo. Eu vou falar bem devagar, vou explicar bem direitinho para no final da aula vocês estarem feras em multiplicação, beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui esse jogo de dama, inclusive tem um aqui na mesa, para começar essa aula. Professor, eu já vi esse jogo, eu já joguei, né? Vocês já pararam para pensar como é estruturado o tabuleiro de damas? Não? Tem certeza? Olha, observando o tabuleiro do jogo de damas, como você calcularia a quantidade de casas que ele possui? Um detalhe antes de você me responder essa pergunta. Um tabuleiro de dama precisa ter, primeiramente, o formato de um quadrado. Se eu tenho um jogo de damas em forma de quadrado, eu estou dizendo que ele tem todos os lados iguais. Na prática, eu estou dizendo que a quantidade de casas das minhas linhas tem que ser igual à quantidade de casas da minha coluna. O formato é um quadrado. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, do nosso material MindiLab,
Eu vou deixar as pecinhas aqui, porque a gente vai focar no tabuleiro. Olha aqui o tabuleiro. Eu tenho nas minhas linhas a mesma quantidade de casas que as minhas colunas. Certo, professora? A senhora já mostrou que coisa linda o tabuleiro, eu gosto de jogar. Eu já joguei bastante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso calcular a quantidade de casas do meu tabuleiro somando casinha por casinha, né? Fazendo uma adição, não é isso? Ó, preste atenção aqui na mãozinha. Ó, eu posso ir contando casa por casa. Eu vou conseguir achar o resultado com certeza, ó. Eu posso ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar ao número 64, que é a quantidade total de casas de um tabuleiro de dama, certo? Certo, professora. Nesse caso, eu vou usar uma adição, não é isso? Você vai adicionando uma casinha a uma até chegar o número 64 de casas. Certo, professora. Mas existe outra possibilidade de eu conseguir encontrar o resultado da minha quantidade de casas sem precisar contar uma a uma ou fazer uma adição? Claro que existe. E é a multiplicação que nos ajuda a isso. Nesse caso aqui, ó, eu vou multiplicar a minha quantidade de casas das linhas pelas colunas. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 8 casinhas, né? Em cada linha dessa, 8. Eu posso ir contando. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Isso 8 vezes. Eu também encontrarei a minha quantidade de casas. Mas, com a multiplicação, eu consigo mais rápido. 8 vezes 8. Eu não tenho a mesma quantidade nas linhas? Eu não tenho a mesma quantidade nas colunas? Então, a multiplicação me ajuda a eu encontrar o resultado sem precisar contar de uma em uma ou de fazer uma adição. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Numa multiplicação, a gente faz as somas das parcelas. Professor, isso é o conceito de adição. Mas na adição, a gente pode fazer as minhas parcelas podem ser com números diferentes. A minha adição, eu vou somando em parcelas diferentes. 1 mais 2, 25 mais 10. Para eu falar de multiplicação, os meus termos, as minhas parcelas precisam ser iguais. Na adição, não. As minhas parcelas podem ter números diferentes. Quando eu falo de multiplicação, para eu conseguir fazer uma multiplicação, eu preciso ter parcelas iguais, como no nosso tabuleiro de dama. Eles têm aqui, ó, em cada linha dessa eu tenho a mesma quantidade. Por isso que eu posso fazer esta adição ou simplesmente uma multiplicação simples. A multiplicação não é nada mais, nada menos do que a soma em parcelas iguais. Presta atenção nisso. Se a minha parcela é 8, as outras também terão que ser 8 para ser configurada uma multiplicação. Presta atenção. A gente vai fazer isso na prática, claro. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Eu só posso fazer uma multiplicação quando eu conseguir fazer uma adição de parcelas iguais. Olha aqui, está falando exatamente o que eu disse. Adição de parcelas iguais. Adição de parcelas iguais. É como se eu tivesse aqui o meu tabuleiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu tabuleiro é composto por linhas que têm a mesma quantidade. Por isso que eu consegui encontrar o resultado a partir da multiplicação. Beleza? Com relação aos termos, são chamados de fatores os números que multiplicamos.
e o produto é o resultado da operação. Olha aqui, cada parcela que eu falei, que no caso é chamada assim na adição, na multiplicação é chamada de fator. Numa multiplicação, os termos são chamados de fator, os números que eu vou multiplicar, e produto é o resultado final, certo? Um detalhe importante, isso é uma dica valorosa, valiosíssima. A ordem do fator, ela não altera o produto. O posicionamento dos meus fatores não vão alterar no meu resultado, ó. Eu tenho a mesma situação aqui, só que de forma invertida, ó. Aqui eu tenho 5 vezes 2 e aqui eu tenho 2 vezes 5. Eu só inverti os fatores, mas o meu resultado, ou seja, o meu produto será o mesmo. Então, quando tiver uma conta 3 vezes 2, 2 vezes 3, não vai alterar no resultado. Beleza? Presta atenção nisso. Não vai influenciar em nada no meu produto, no meu resultado. Tranquilo até aí? A gente já trabalhou, a gente já conversou bastante, né, sobre multiplicação. Eu só estou trazendo novamente para vocês continuarem praticando essa operação, tá? Vamos embora. E eu já tenho os meus probleminhas aqui, né, para a gente fazer. Preste atenção. A sala do 5º ano possui 4 fileiras de cadeiras e em cada fileira contém 8 alunos. 4 fileiras de cadeira, onde nessas fileiras cabem 8 alunos. A partir de uma multiplicação, eu quero que você, 5º ano, me responda. Quantos alunos tem na sala do 5º ano? Faz aí rapidinho, eu espero que você esteja acompanhando pelo chat e já faça esse cálculo e me dê a resposta, porque eu vou ficar aqui esperando, certo? E aí, professora, eles estão interagindo? Estão sim. Estão atentos à aula? O Pedro respondeu. Olha, ele colocou aí, aqui 32. Será que Pedro respondeu corretamente? 32? Vamos descobrir agora. Preste atenção aqui. Cada fileira dessa, ó, são 4. Cada fileira tem 8. São 4 fileiras. E cada fileira cabe 8 alunos. Eu destaquei aqui propositalmente, ó, para mostrar todas as fileiras. Como é que a gente faz esse cálculo, professora? Simples. Serão as 4 fileiras vezes os 8 alunos. Não foi dito que em cada fileira tinha 8, então parcelas iguais. Multiplicação simples. 4 vezes 8, 32. 32 alunos na sala do 5º ano. Muito facinho, né? Muito tranquilo de fazer esse tipo de operação. Na verdade, as operações matemáticas precisam ser feitas com frequência. Essa aula tá legal? Tá legal. Mas quando ela acabar, você precisa treinar em casa, treinar na escola. Não é só, eita, assisti a aula da professora Kedma, já sei tudo de multiplicação. Provavelmente você vai entender muita coisa, mas é a prática que vai te ajudar a ter mais facilidade, certo? Então, preste atenção na escola, quando a professora falar sobre as operações. Preste atenção, assiste às aulas do Educa Recife, que eu tenho certeza que você vai ficar craque nas operações. Bom, como eu tinha dito, 32 alunos na sala do 5º ano e eu tenho mais uma. Mariana cria 3 patas. Olha que 3 patinhas bonitinhas. Em seu sítio. Cada pata tem 8 filhotes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos filhotes existem no sítio? São 3 patas vezes os 8 filhotes. Operação simples, ó. Não são as 3 patinhas vezes os 8 filhotes. 24 filhotinhos Mariana tem no sítio. Presta atenção, ela quis saber a quantidade de filhotes. Se cada patinha tinha 8, 3 vezes 8,
24. Professora, está muito simples. Tá, mas a gente precisa aprender o simples para ir para coisas mais profundas, para níveis mais elevados, certo? Essas continhas fáceis são propositais, para vocês ficarem familiarizados, tá? Mas não se empolguem, porque eu vou elevar o nível, tá bom? Olha aqui que maravilhosa essa caixa de laranja. Numa caixa, há 50 laranjas. Quantas laranjas teremos em 6 caixas? Responde aí no chat para mim. Aquela eu respondi rapidinho, né? Porque aquela das patas foi muito fácil. Mas eu quero que você responda para mim essa. Numa caixa há 50 laranjas. Quantas laranjas teremos em 6 caixas? Tenta resolver sem calculadora. Resolve no papelzinho e diz para mim quanto é. Cada caixa tem 50 laranjas e eu tenho 6 caixas. Eu tenho resposta, professora? Tem sim. Antes de dar a resposta de Pedro, eu quero dizer que Micaele também respondeu a anterior e teve outro. E Eduardo também, aquela que deu 32. Eles Sim. responderam também A das aqui, fileiras, tá? né? Pronto. E agora o Pedro disse que a resposta são 300. Será que o Pedro acertou? 300 laranjas, será? Pedro tá com tudo hoje, hein? Eduardo, muito bem. Não se preocupa se a resposta chegar depois. A professora Abigail vai ler, independente de já ter passado, tá? E eu fico muito feliz de ver que vocês estão participando. Às vezes dá um probleminha na internet que a sua resposta chega depois, mas isso é bobagem. O que importa é você participar, você tentar responder. Será que Pedro está certo? Será que são 300 laranjas? Corretíssimo. 6 vezes 0 é 0. Quinto ano, preste atenção. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. Professor, e se eu tiver 1 milhão vezes 0? É 0 também. Qualquer número multiplicado por 0 será igual a 0. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então, nós temos aí 300 laranjas. Tem mais uma, professora? Tem várias. Vamos continuar. Um livro tem 350 páginas. Quantas páginas tem 6 livros? Já vou deixar montadinha a operação aqui. Professora, se eu colocar o 6 em cima e o 350 embaixo, eu vou ter o resultado? Vai ter o mesmo resultado. Claro, nessa situação vai ficar muito mais fácil se a gente multiplicar esses 350 por 6, né? Encontraremos o resultado com mais facilidade. Então, vamos lá. 350 páginas, eu quero saber quantas páginas eu tenho em 6 livros. Se cada livro possuir 350 páginas, tá? Eu estou levando em consideração que cada livro tem 350 páginas. E aí, professora, temos resposta? Para variar, quem foi? Pedro. Pedro novamente. Pedro respondeu 2.100 páginas. Será? 2.100 páginas. Será, Pedro? Vamos descobrir. Maravilhoso, acertou muito. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. E o 30 não vem aqui não, é, professora? Não, ele não foi para a casa da centena? Então, esse 3 vem aqui para cima. 3 mais, aliás, 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. A resposta é 2.100 páginas. Os 6 livros, tá? Pedro está de parabéns, está acompanhando, está atento, né? Eu quero que os outros também participem. Pedro está de parabéns, mas os outros também estão, né? Tenho certeza que estão assistindo essa aula com bastante atenção. Então, a resposta é 2.100 páginas. Podemos ir para mais uma? Podemos. Vamos lá. Uma costureira comprou 9 peças de tecido com 25 metros cada uma. Ela foi na loja e comprou 9 peças, aquelas inteiras. E cada peça dessa tem 25 metros. Eu quero saber quantos metros... Aqui é a costureira, tá? Não é alfaiate, não. Eu já fiz uma com alfaiate, mas essa é costureira mesmo. Quantos metros de tecido
a costureira comprou. Fácil também, ó. 25 vezes 9, ó. 25 metros vezes 9 peças. Temos resposta? Não, enquanto eles estão calculando, vamos aqui justificar a professora Kedma. Ela estava tão concentrada nas aulas de português que quando ela botou costureira, colocou o masculino de costureira, que é alfaiate. Foi, Tá certo? Então ela estava assim, fazendo de exatamente. matemática, lembrando das minhas de português. Então, tá explicado aí o porquê do alfaiate apareceu. Tá Enquanto vendo, o alfaiate estava ali, o Eduardo disse que é 300. Será? 300, será 300? Será 300 metros? Bateu na trave. Bateu na trave. Quase que ó. era gol. 9 vezes 5 é 45, gente. Pedro botou Olha. aqui, 225. 45. 4 vem pra cá. 9 vezes 2 é 18. Com 4, 22. Na verdade, são 225 metros. Mas será que ele não falou na questão anterior, professora? Será que esses 300 não foram da laranja, hein? Pode ser, não é? Pode É verdade, ser, é verdade, é pode verdade. ser. Como eu disse para vocês, às vezes a mensagem chega depois. Se foi, isso se esses mesmo. 300 foi relacionado à questão das laranjas, parabéns, você acertou. No caso da costureira aqui, são 225 metros. Beleza? Tranquilo? A gente tem mais, tem o desafio, eu vou deixar na tela, mas antes, já está até respondendo. Eita, peraí. Aqui. Eu vou deixar aqui, mas eu quero mostrar para vocês numa mancala como é que a gente faria na prática essas questões de multiplicação. Eu gosto de trazer a mancala, porque ela tem essas casinhas aqui e a gente consegue especular vários tipos de contas de multiplicação. Professora, como a gente pode utilizar a mancala para trabalhar a multiplicação? A gente aprendeu que numa multiplicação a gente vai fazer uma adição de parcelas iguais, ou seja, na minha mancala eu preciso ter a mesma quantidade de pecinhas nessas casas aqui, ó. Eu tenho nessa mancala 12, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 casinhas como essa. Para eu fazer uma multiplicação, para eu justificar uma multiplicação nessa mancala, eu preciso que em cada casinha tenha a mesma quantidade de peças, desses feijõezinhos aqui. Quinto ano, responde para mim. Eu coloquei 3 pecinhas em cada casa dessa. 3. Eu tenho 12 casinhas. Responde aí no chat para mim. Tô colocando aqui, hein? Coloquei 3 em cada casinha. Deixa eu ver se eu consigo virar. Deixa eu só ajustar. E eu vou virar para vocês verem. Olha. Aqui tem... Presta atenção. Eu tenho 12 casinhas. Deixa eu botar mais pra frente. Olha aí. Agora, eu tenho 3 pecinhas em cada casa da minha mancala. Responde pra mim no chat. Se eu tenho 12 casinhas como essa, e em cada uma tem 3 peças, quantas peças eu vou ter no total? Como eu montaria essa multiplicação? Agora é na prática mesmo. Agora eu quero que vocês me respondam. Eu coloquei na minha mancala, mais uma vez aqui, para vocês verem. Facinho, ó, na prática. Se você contar, você vai conseguir fazer, ó. Esse material do MindiLab é excelente para a gente fazer esses trabalhos com operações matemáticas. Eu tenho resposta? Vou fazer uma pergunta à professora Kedma. Quem a senhora acha que acertou aqui? Chuta sim. Será que foi Pedro? Golaço. Será que foi Pedro? Pedro respondeu 36. Como é que eu faria essa questão? Professora, eu contei de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15 e cheguei a 36.
É uma possibilidade? É. Mas a nossa aula hoje é sobre multiplicação. Como é que seria essa conta estruturada? 12 vezes 3. Por quê? Eu tenho as minhas 12 casas na Mancala, vezes 3 peças. Então, seria 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Um total de 3 peças. Será que eu tenho tempo de fazer mais uma? Acho que sim, né? Eita, a produção não quer deixar, não. Então, quinto ano, vê pra mim esse desafio. Será que vocês conseguem antes de eu me despedir? Lembra dos termos da multiplicação? Vocês estão lembrados, né? Eu tenho os meus fatores e o resultado a gente chama de produto. Não é assim que funciona? Em uma multiplicação, um dos fatores é 85 e o outro é 5. Eu quero saber qual é o produto dessa multiplicação. Como é que a gente montaria? 5 vezes 85 ou 85 vezes 5? Como ficaria? Bom, isso eu vou deixar para você responder para mim no canal do YouTube, tá? Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu aproveito para agradecer a presença da professora Abigail. Eu que agradeço. E no finzinho agora a Larissa também começou a responder. Bem-vinda, Larissa. Amanhã a gente espera você na aula, tá? Isso, não nos abandonem, participem das aulas. Pessoal, até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.